outra coisa que eu imagino também, gente que não consegue sonhar. Tem gente que não sonha nunca, não tem nem pesadelo, nem sonho normal. Eu raramente sonho. Eu também, raramente. 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 E Padilha? Acho que Gente. eu vou procurar Mas, essa foto. procura esse troço aí. Mas eu tenho... Mas eu sei que eu sonhei com alguma coisa, assim. Eu não sei se você já acordou. Essa semana mesmo, acordei com a sensação... Sabe quando você acorda como se tivesse tido um pesadelo, mas eu não sabia o que eu tinha sonhado, tido um pesadelo, e eu não conseguia... saber o que era, mas não queria voltar a dormir pra não voltar pra aquele sentimento. Ansiedade. Eu raramente... Chama Eu ansiedade? sonho Entendi. 2, 3 vezes por ano no máximo, eu sonho. Gente. Quer dizer, dizem que a gente sempre sonha e não lembra. É mas isso, eu tô falando de lembrar. Não lembro. Pra mim é 0. 0, 0, 0. Pra mim, quando eu tô dormindo, parece que eu desliguei Parece que real. desligou mesmo e depois real, só religa, real. né? Não tem essa de sonho. Tem gente que fala que até quando toma anestesia sonha. Eu falei, você tá louco. Não vi nada acontecendo quando toma anestesia. Eu não Caraca, sonho. Eu sonho umas coisas muito Você loucas. sonha? Cara, eu tenho um pouco de inveja de quem tem um sonho Eu assim. também. Eu queria. Porque geralmente quem sonha gosta de contar o sonho, né? Você não é Aham. essa pessoa meio chata que... Não, você eu não nunca sabe o que eu conto. sonhei. Eu não conto. Foda-se o que você sonhou. Não, ninguém quer todo dia eu saber. recebo Mas- mensagem assim, sonhei com A não você. ser que seja Das alguma coisa. poucas mas você é vezes de que eu putaria. sonhei, teve aviso. Quê? Das poucas vezes que eu sonhei, teve aviso no sonho. É, a Márcia é sensitiva. Não, de verdade, De verdade? assim, não. Como assim teve aviso? Um pouco antes de acontecer. Premonição? Um pouco antes de acontecer a minha separação, eu sonhei que estava no carro com meu ex e eu via ele com a menina. E a menina parece a menina. Entendi. Mas você... Meses antes. Calma, tipo, mas 2, você 3 meses acredita antes. nessas coisas? Como assim? Eu Que- nem lembrava que tinha acontecido. Não, você acredita em Que sonho, isso acredita com em, aviso? em Eu nem aviso, acredita em premonição, Não, acredita eu nem- nessas troços? Não, eu não ligo pra isso. Eu lembrei que eu tinha sonhado. E aí, quando eu sonhei... na verdade, não fui eu que lembrei. Eu tinha comentado com uma amiga minha que eu tinha sonhado isso e tinha ficado mal. Tá, Porque eu raramente faz sonho, sentido, né? é. Depois você ficou... Era E spoiler. conversei com ele. Conversei com ele e tal. E imagina, hahaha, nada a ver. Vida que segue. Você contou esse sonho pra ele? Contei. Caralho, ele deve ter ficado com a espinha geladona. Não, eu sonhei que você tava me traindo. Quê? Não, nada a ver. Videla azul. Deus Ele me era avisou. teu pra caralho, então foi um ótimo jeito de sair, né? Ele era teu pra caralho. Mas vocês É sabem diferente. que tudo que a gente sonha, que vocês não sabem, né? Mas deixa eu falar. Tudo que a gente sonha, Vai algum... ficar jogando na cara? É isso? Eu algum vim pra ser elemento. maltratado nesse Ela podcast? tá contando vantagem. Não, mas vocês realizam sonhos da vida real. Isso já é diferente do que sonhar. Que né? isso? É, Não coach. não. Deixa eu falar. Não é coaching. Todo elemento, um mínimo elemento do sonho quer dizer algum desejo que você tem dentro de você ou alguma situação que Não, você você tá tava passando. desejando Eu tava ser corno. torcendo. Não, um feeling, alguma coisa, algum medo. Não, na verdade, isso uma são sensação estranha. estudos, alguma coisa Estudos. que falam, mas nada é comprovado a respeito do sonho, né? Todo mundo fala, premonição, tem gente que é premonição, joga no bicho, tem gente que joga no bicho. Minha mãe acredita muito. É o seu tio Jerônimo? Jerônimo? Não, meu tio Jerônimo não. Meu tio Jerônimo já é rico, é o tio Jorginho. O tio Jorginho, ele é o cara que mais ganha no bicho que eu conheço. Toda semana, eu juro por Deus, toda semana ele ganha no bicho. É, Mas ele sonhando? joga pra caralho também, né? É que Tem ele um joga em negócio- todos os bichos. Não, ele joga todos os bichos, mas ele tem, tipo, sonha, ele vê placa de carro que ele gosta, ele joga. Minha mãe, quando ela sonha alguma coisa, ou quando eu sonhava, eu contava pra ela, quando eu sonhava, quando eu tinha algum sonho que eu lembrava, eu falava, mãe, que sonha com tal coisa. Primeiro ela pegava o livro do sonho e falava, dente caindo, não sei o quê, que sempre tem isso, né? Ou é morte ou é alguém que vai nascer. Pobre é sempre isso. Os sonhos do pobre é sempre... Sonhei com um rato, coisa boa. Não é coisa boa, mas pro sonho é. Então é sempre umas inversão assim. Ela fala, você sonhou com o quê? Tal. Aí ligava pro meu tio, o tio falava, ó, Jorge, o Afonso sonhou com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Se ele jogar, se ele ganhar, isso até hoje, se ele joga, ele ganha, ele dá uma parte do dinheiro pra minha mãe. Você acredita? Só porque ela louco. contou o sonho, não é legal? Pra caralho. isso E daí. o cara- Mas tá certo, é tipo indicação de Ela trabalho, indicação né? de trabalho, ela ganhou Eu uma fecho um show pra porcentagem. você, você me dá 20%. Comissão, é assim. É uma comissão. comissão. Todo mundo me mandou mensagem falando assim, pergunta do pai do Afonso, qual que é a história do seu pai? Que ele foi comprar cigarro e nunca mais voltou, mas... Esse é o classic. Não, é porque é o seguinte, o Di Lopes, que é do podcast, que fica lá em... Vocês são Vênus, ele é Saturno, que fica longe pra caralho aquela 2 horas de daquele carro. estúdio dele lá. Uma raiva. E eu vou falar aqui, que também ninguém assiste o podcast dele. O Di, ele começou a emplacar durante a fila de piadas que meu pai tinha ido embora e eu não cheguei a conhecer meu pai. E eu conheci meu pai. Realmente, meu pai foi embora. Ele traiu minha mãe com a padeira. E eu vou dizer, minha mãe sonhou
um pouquinho antes. Com um sonho de Ah, se padaria. lascar. Não, juro. Você tá ela falando fala, sério? ela conta essa história como se fosse verdade. Você tá falando, como é o nome da sua mãe? Maria Cecília Mendes, a Cissa. Maria Cecília, eu quero conversar com a senhora pra entender o que é isso. esse... Ou seja, o chifre, sempre vem antes no sonho. Se você namora, Eu? Não Será? não tem problema. Ficou demorando pra responder. O que eu ia falar é, se você tiver um sonho, já pode terminar. Tá bom? Ah, sonhei que tá traindo. Termina, que é melhor do que descobrir depois. Enfim, e aí o Di Lopes começou a fazer nas filas de piadas isso, tá? Falar, o pai do Afonso, e não sei o que, começou a fazer um monte de piada a respeito disso. Sabe qual que é a diferença do lixeiro pro pai do Afonso? É que o lixeiro passa na casa do Afonso pelo menos uma vez na semana. Nossa. E começou a fazer um monte de piada. E aí, só que a gente viu que a galera começou a comprar pra caralho. Tanto que eu comecei a escrever piada. Então, de cada 5 piadas que ele fazia, 2 eu que tinha escrito pra ele falar de mim. Então a gente meio entrou nessa brincadeira e criou esse universo. O Ajaiô de vocês. Exatamente. Ele conseguiu emplacar. É o nosso Carlinhos Brau. Ah. Muito bem colocado. Ponto G? Cris. Não. Que as pessoas querem acreditar no que elas querem acreditar. Então elas criam essa imagem e aí vai pra isso. Então o Di começou a fazer essas piadas do meu pai. Todo mundo começou a fazer. Embarcou. Eu fiz um documentário, um falso mockumentary, né? Que eles falam que é o falso documentário na pegada... muito inspirado pelo The Office, que é eu fingindo que eu estou indo procurar meu pai. Já criou esse universo, eu vou fazer isso. Fui comprar incrível. cigarro, o nome do documentário. E aí, fiz esse falso documentário, meu pai participa disso daí. A gente fez e Que mesmo começa assim, as super piadas- sério. Começa, tipo, E é mesmo assim as piadas continuam. Aí chega um momento que a gente fala... Então tá. As pessoas passam na rua, buzina, cadê seu pai? Mas seu Já pai... aconteceu. Eu tava parado no semáforo, eu morava com o Thiago ainda. Aí descemos, a gente morava bem numa esquina. Juro por Deus, o cara passou, aí abriu a janela, meteu aqui, abriu a janela, pobre, né? Meteu aqui e falou: cadê seu pai? Eu falei: deve estar com a sua mãe, o arrombado. Só que eu achei que ia. E aí o carro parou no semáforo. Mas pensa num cagaço que eu fiquei. Falei, ó, só piada, hein? Meu pai quer saber meu pai. sou humorista, Já comecei hein? a me explicar pra caralho com o cara. Só que as pessoas têm muito isso daí, Olha, delas acreditar nisso. Tive uma ideia aqui, Padilha. Você pode fazer um podcast baseado no How I Met Your Mother, que todo Como eu episódio conheci meu pai. Então, como você encontra... Aí todo convidado que você receber no podcast é você tentando achar seu pai. Você entrevista o convidado e tal, mas você nunca conheceu um fulano de tal? Não. Aí você acaba a Você tá entrevista e disso. fala, Mas eu não fiz, achei meu pai. Eu Aí- fiz isso. No É uma documentário boa. é isso. É isso? Eu consegui uma abertura até no SBT local. Então eu fiz até tem uma cena que é eu num programa de meio-dia procurando, tamo aqui com ele, não sei o quê. E aí eu procurando meu pai, aparece um cara, que é o Fernando Borg. O Fernando Borg, comediante, amigão nosso, que faz, e aí ele parece, sou seu pai. Eu, não é meu pai. E o apresentador falando, é seu pai, pô, abraça teu pai. E é um constrangimento do Ele caralho. chamou um doutor pra falar dos malefícios do cigarro. Chamei um doutor pra falar exatamente. Não foi, Você acha que eu não assisti, foi meu legal. parça? Ficou maneiro, né? Ficou muito maneiro. E mesmo assim as pessoas continuam acreditando nisso. Só que o que acontece? A história real foi: meu pai começou a trabalhar numa padaria, pegou a padeira. E sua nem mãe sa- sonhou. Hã? E sua mãe sonhou. E minha mãe ficou com o pão de ontem, né? Nunca mais a gente teve pãozinho fresco em casa. E aí a gente morava aqui. Minha mãe teve meu irmão mais velho e a gente veio pra São Paulo pra abrir um bagulho de jogo do bicho, diga-se de passagem. Você, um seu tio, meu Jorginho. meu tio Magrão falou pro meu pai e pra minha mãe que ele ia Aí ela abrir- sonhou com o viado, mas era só o chifre. Era só. Sonhou com o boi, né? Sonhou com o boizinho. Jogou no bicho, perdeu no bicho e o marido, né? Aí vieram pra cá, meu pai traiu minha mãe ficou braba, com razão, né? Diga-te de passagem. Ela pegou a gente, eu e meu irmão mais velho, fomos pra Curitiba. E aí eu via meu pai muito pouco. Então, isso eu tinha 7 anos. Eu via meu pai a cada Natal, era Papai Noel. Aparecia, dava alguma coisa e ia embora. Mas não ajudava com pensão, nada. Então é o clássico. Vou comprar cigarro. É isso, clássico, vou comprar cigarro, mas aí vez ou outra eu via meu pai.